Bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Muito feliz pelo convite da Vitude. Eu me chamo Carla Gabriele, hoje sou especialista em endomarketing. Trabalho não mais na CLT, né? Agora estou empreendendo, ajudando outras empresas a buscar programas de valorização e reconhecimento aos colaboradores dentro das organizações. E hoje, né, vamos começar esse painel incrível, né, com essas pessoas incríveis. Eu convido os três, então, a responderem por gentileza. Como que os programas de bem-estar eles estão evoluindo para atender às necessidades dessa mudança do híbrido, né, e do presencial nas organizações? Acho que eu posso começar, Carla. Primeiro, bom dia para todo mundo. Falando até um pouco da minha história. Eu trabalhei como home office lá em 2009 até 2013, 14, mais ou menos, onde não tinha nem esse olhar, né? E que eu ficava lá, de vez em quando tinha que aparecer no escritório, porque tinha aquela bela frase de quem não é visto não é lembrado, né? Então tinha que aparecer de vez em quando. E depois, nesse meio tempo, eu até estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui no painel, falei, lembrei, vou contar essa história. Eu estava com uma colega, a Ju Riscala, que a Tati Pimenta falou sobre ela, e a gente estava discutindo sobre os números da empresa. E aí a gente começou a discutir que a gente precisava focar em saúde e bem-estar. E a resposta naquele momento foi que naquele momento não era prioridade. E, de repente, a gente vê hoje que pesquisas mostram, né, que essa foi a grande prioridade de 2023, e estamos aqui com um auditório lotado falando sobre esse assunto. Então, isso já mostra uma mudança absurda. E os números também mostram que, hoje, mais da metade das pessoas, né, a maioria esmagadora está em modelo híbrido, junto com um pedaço de home office, mas também a gente vê que está tendo uma volta, né? Mas eu acho que o que está vindo, para olhar para as pessoas que estão no modelo híbrido, e ainda um resquício de home office, eu vi um número hoje da GPTW que fala que 9 ponto alguma coisa está no 100% home office, não tem volta, né? Não tem volta. A Mariana acabou de falar sobre a questão de que 80% foca nesse, os funcionários querem esse benefício, então é um movimento que todas as empresas estão colocando isso como benefício. E aí, até como números, eu estava analisando um pouco os dados da Ticket, a gente, antes da pandemia, a gente tinha 2 benefícios de saúde e bem-estar. Hoje, a gente tem 20, que a gente oferece para os nossos clientes. Então, né, é uma coisa que realmente está se transformando, e cada empresa, se não tiver esse olhar, vai ficar para trás. Isso mesmo. Eu acho que é legal, trazendo esse ponto que ela trouxe, né? Tem muitas pessoas agora, muitas empresas voltando mesmo para o modelo presencial, e a gente vê a diferença do que os colaboradores eles pedem, né? Que é a questão mesmo da flexibilidade de horário, olhando também, né, o viés das mulheres, né? A gente sabe que as mulheres elas são mais sobrecarregadas, né? E quando a gente fala desse modelo presencial, isso gera uma sobrecarga maior. A Raizen, a gente focou muito nesse pós-pandemia para olhar modalidades de trabalho. Então, a gente teve um trabalho, né, do FIT, que a gente chama que são formas inteligentes de trabalho, para que a gente conseguisse olhar para os nossos colaboradores e entender aqueles que tinham realmente um perfil para trabalhar de casa, no modelo híbrido ou no modelo presencial, que é a grande maior parte, porque, né, a gente trabalha muito com a questão de colaboradores que trabalham na operação, né? Olhando esses colaboradores desse modelo híbrido, a gente percebeu que algumas coisas faziam a diferença, né? Que é o acesso à tecnologia e a gente aproximar esse colaborador com a cultura de bem-estar através de plataformas digitais, de site personalizado, para que a gente conseguisse levar a mensagem. Hoje, a gente sabe que Teams, né, todas essas ferramentas de chat são as mais rápidas e frequentes, mais do que e-mail até, né, porque o e-mail a gente vê aí a sobrecarga de e-mails que as pessoas estão recebendo e acaba não sendo efetivo a gente se comunicar e falar sobre a estratégia de bem-estar, né, por esse canal. E a gente percebeu que o Teams, né, tem uma ferramenta da Microsoft que é muito interessante, a gente desenvolveu até um aplicativo bem legal para que a gente disparasse informações e fizesse que os colaboradores se engajassem com a estratégia de bem-estar. Foi até um projeto agora que foi premiado pela Microsoft, então foi super interessante.
E é isso, eu acho que é da gente repensar a forma como a gente se comunica e como que a gente conecta o colaborador com a estratégia que a companhia vem oferecendo, né? Ver a linguagem, a gente estava até falando isso, né, nos bastidores. Isso mesmo. Como que a gente está trabalhando a linguagem, né, para falar com essas pessoas, né, se conectar mais com essas pessoas. Eu acho que vem bem nesse sentido mesmo, para todos se sentirem pertencentes e inclusos dentro da estratégia, né? Não só para um público, né, fazer estratégia de bem-estar. Boa. Acho que, até um pouquinho antes da sua fala, Marco, acho que é importante mencionar, né? Eu venho também de realidade de algumas empresas, né, ali do interior do Paraná, que esse sistema híbrido ele também é muito complicado. As pessoas elas preferem realmente esse tete-a-tete, estar próximo, né? Essa troca ela é importante, mas às vezes é no sentido de que às vezes o trabalho ele não vai acontecer de maneira híbrida ou de maneira online, né? Remota. Então acho que é um ponto importante para a gente pensar também nas nossas empresas, né? O porquê que o trabalho ele não funciona sendo híbrido ou remoto, né? Boa. A gente fala bastante sobre híbrido e remoto, mas como talvez dos logos aqui eu sou menos conhecido, né? Porque eu já conhecia a Ticket, já conhecia a Raiz. Alguém aqui conhece a Oba? Ou só para eu saber aqui, para ver se eu explico ou não. Olha que oportunidade. Não, a Oba é uma plataforma de escritórios flexíveis, então pensem no conceito talvez um de em pé, só que em vez de você ter estabelecimento de atividade física, você tem todos esses inúmeros estabelecimentos aí que tem escritórios flexíveis, que tem ali sala de reunião, você tem uma sala privativa, você pode ir lá e trabalhar. E a gente não conhece porque é uma coisa que fica bem longe do consumidor em termos de propaganda, mas já são mais de 2.500 operadores de cowork no Brasil. Então você tem aí o WeWork, obviamente, Regus, que a gente mais conhece, mas você tem mais 2.498, né, pelos nossos cálculos aqui, de lugares que a gente pode trabalhar, né, num ambiente mais profissional. E a gente está falando de híbrido e remoto, que é muito legal, porque muito do que a gente conversa com os nossos clientes é sobre essa dinâmica. E aí, talvez, dados para ajudar. Quando eu falo com a alta liderança, CEOs, C-Level, eu escuto muito de quero todo mundo de volta presencial. Não sei se vocês escutam também isso da alta liderança. Muito. Você escuta, né? Mas muitos deles têm sua casa no Boa Vista, têm sua casa na praia, na Baleia, e gostam de trabalhar a terça e a quinta em São Paulo e curtir o seu final de semana prolongado. Só que quando você vai para o outro espectro, que são os contribuidores individuais, vamos falar assim, ou a galera talvez mais júnior da organização, é o completo oposto, né? 80% dessas pessoas entendem que elas são mais produtivas no trabalho híbrido. Não vou falar no trabalho remoto, 100% de casa, porque esse acho que tem vários danos, né, de a gente ficar isolado, e o ser humano não nasceu para ser isolado. A gente está aqui nesse evento, todo mundo gostando de interagir e tudo mais. Mas tem uma dicotomia muito grande entre o que a liderança está dizendo que quer e o que os colaboradores estão entendendo que funciona para eles. Para mim mesmo, né, o trabalho híbrido é melhor. Eu pego meus filhos na escola na quarta-feira, e aí, em vez de eu ficar no escritório, eu vou ao trabalho de um cowork muito perto da escola deles, e aí consigo fazer a minha logística. Mas, assim como eu tenho filhos, tem gente que tem isso com médico, tem gente que tem isso com, por exemplo, cachorro, que deixa e tal. Então, tem várias situações em que você trazer a flexibilidade, ela traz muito valor. Só que acho que talvez, como a Mari estava falando, não adianta você só ir para o modelo híbrido e assumir que tudo vai funcionar naturalmente. Você tem que trazer junto com isso uma plataforma robusta de suporte, né? Seja nos escritórios, que é um pouco do que a gente faz, mas também com tecnologia. Você tem que trabalhar melhor ferramentas assíncronas, você tem que trabalhar de uma maneira que a comunicação, a gente estava falando de endomarketing aqui no começo com a Carla, você tem que trabalhar de uma forma que as pessoas consigam saber o que está acontecendo na organização, mesmo quando elas não estão 100% presentes no mesmo escritório. Então, eu acho que tem uma tendência da volta do presencial, eu diria, pensando nas tendências, mas o que a gente vê é que tem que ter mais clareza dos RHs de conversar com as pessoas e explicar sobre o porquê que elas têm que ir para o escritório. Qual que é o valor da conexão humana e onde ela pode acontecer. Porque a premissa de que a conexão humana ela só acontece no headquarter, eu acho que essa é uma falácia grande. Tipo, a gente não precisa gastar 3 horas de trânsito todo mundo para poder ir lá e encontrar o chefe no lugar que é mais conveniente para o chefe, eu acho, ou para o líder. Eu acho que o líder pode se mobilizar. Igual a gente falar, os líderes têm que visitar os pontos de venda das nossas empresas, né? Não sei quantas pessoas não falam disso. Por que o líder também não pode se movimentar e encontrar um espaço para poder se reunir, que a logística seja melhor para 80% daquele grupo que ele precisa se reunir? Por que a gente tem que trazer todo mundo aqui para a Vila Olímpia? Por que a gente tem que levar todo mundo para a Paulista? Não, pode ter um modelo em que a gente consiga pegar o melhor dos dois mundos, que é ter as reuniões acontecendo, ter o contato face-to-face, que eu acho que é importante, mas não necessariamente ele acontecendo no modelo tradicional.
Isso mesmo. Eu vejo que uma empresa grande como a Raizen, né, com muitos funcionários, funcionários operacionais também, quando a gente fala do trabalho remoto para startups, né, empresas de tecnologia, por exemplo, digamos que fica um pouco mais fácil de você entrar em contato, de você manter esse contato, de conversar com os colaboradores. Mas quando a gente traz essa realidade para colaboradores operacionais, com certeza muda de figura, né? Então, pergunto para a Mari agora. Mari, a Raizen tem mais de 40 mil colaboradores, né? A gente conversou um pouquinho. E apenas 4 mil desses colaboradores têm acesso à internet, a Teams, a e-mail. Como que a Raizen adaptou seus benefícios de saúde e bem-estar com essa mudança, né, que a Covid nos trouxe, né, que a pandemia nos trouxe? Legal. Eu falo que é mais simples, né, a gente fazer para esse grupo de 4 mil pessoas, porque a gente tem os recursos tecnológicos para comunicar, para falar, para ensinar, né, e para apoiar e a mostrar o que a gente quer como estratégia de bem-estar e de benefícios também. Quando a gente olha o público operacional hoje, para eles nada mudou, porque eles continuaram trabalhando na pandemia, né? Eu acho que isso que são os dois mundos, né? Eles continuaram trabalhando, lógico, com todos os cuidados, né, necessários, mas continuaram. E o que a gente percebeu, né, que deu muito certo nesse pós-pandemia, foi a gente se aproximar mesmo dos nossos colaboradores. Então, a gente teve aí o desenvolvimento, né, que eu acho que é algo bem interessante, de uma rádio amadora, que a gente começou a se comunicar com os colaboradores através dessa rádio. E, a partir dela, a gente falar sobre bem-estar, falar sobre autocuidado e falar sobre a nossa estratégia. Então, a gente percebeu que melhorou o engajamento, né, nas ferramentas. E a gente mudou também o desenho de alguns benefícios que antes eles estavam num formato diferente, né, muito voltado 100% presencial, e agora a gente percebeu que é necessário esse olho a olho, é necessário esse contato, essa aproximação com esse público. Então, a gente fez uma revisão no programa do PAI, EAP, cada um, né, tem um nome, antes a gente só tinha um 0800, agora a gente também ampliou para ter a videoconferência, que eu acho que isso é muito importante, ter esse contato, a pessoa se sentir segura, acolhida. E aí vem desafios através disso, quando a gente implanta aplicativos, quando a gente fala desse público. A gente precisa ensinar as pessoas a mexerem nessas tecnologias. Mas aí vocês falam, ai, Mari, quem não tem hoje um celular? Quem não sabe hoje mexer no celular? Mas não é bem assim, né? Então, a gente lida com diversas pessoas com nível de escolaridade diferente. Então, a gente percebeu que não só implantar um benefício é sinônimo de sucesso, de saúde e bem-estar. É sim você ensinar e mostrar a importância para as pessoas do porquê ele está ali, né? Comunicando de uma forma divertida, simples. A gente passou agora 9 dias, né, no Mato Grosso, e foi super interessante, porque a gente estava falando sobre um novo benefício, né, orientando, ensinando a baixar o aplicativo, a fazer todos os passos junto com o fornecedor. E aí, quando a gente falava uma linguagem para nós, que é corriqueira, que é normal, né, abrangência, palavras assim, o colaborador olhava e falava assim, oi? Como assim, Mari? Que é isso? Então, até a forma como a gente se comunica para mostrar a importância de um benefício, ela precisa ser remodelada, né? Então, vejo que hoje a gente conseguiu evoluir muitos dos nossos benefícios para eles terem várias opções, né? Por telefone, por vídeo, mas eu acho que o maior desafio que a gente vem construindo agora é a forma como a gente está se comunicando para que as pessoas realmente usem. Porque ter por ter, gente, não vale a pena, né? Tem empresas que a gente vê que tem um portfólio gigante de benefícios. Qual que é a usabilidade desse benefício, né? Qual que é a adesão desse benefício? Então, a gente vem agora nessa proposta de valor, olhando cada benefício que a gente tem e remodelando esses benefícios para que as pessoas entendam a importância. Eu vejo que eu, como especialista em endomarketing, entendo esses resultados, né? Eu preciso ver o resultado do colaborador, né? Então, eu penso especificadamente no colaborador. O que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que ele deseja com um programa, né, de saúde, de bem-estar, de reconhecimento, né? Então, as empresas que eu conversava, Carla, é por aplicativo, mas só aplicativo, o que a gente consegue fazer um pouquinho diferente, né? Porque dependendo da empresa que a gente trabalha, inclusive a última empresa que eu trabalhei, né, antes de começar a consultoria, existiam colaboradores analfabetos, né? Então, existiam colaboradores que não tinham celular, smartphone, com internet, né? Então, não é só a empresa disponibilizar a internet para ele acessar, mas não, é realmente estar ali do lado, é você capacitar, você ajudar outras pessoas, outros colaboradores, ajudarem os colaboradores que não podem fazer isso, né? Eu falo um pouco também em relação à saúde mental. Carla, psicologia, na parte de psicologia, fazer participar ali com o psicólogo, participar das palestras,
como que eu vou trazer esse colaborador que trabalha na operação, né? Eu preciso disponibilizar um espaço para esse colaborador, né? Ele precisa estar ali disponível, eu preciso ajudar ele a acessar, né? Então, são esses desafios que a gente tem hoje e o que trouxe isso para nós foi a pandemia. Então, eu estendo a pergunta também para a Tati e para o Marco, porque a empresa deles, a Ticket e a Ioba, são empresas que possuem soluções, né, para outras empresas também, além de cuidar dos seus próprios colaboradores, dos seus funcionários, também levam isso para outros colaboradores de outras empresas, principalmente pensando no público de liderança, de gestão de pessoas, de gente de gestão, de RH. Né? Então, como vocês veem essa mudança, essa adaptação dos benefícios de saúde e bem-estar após a pandemia do Covid? Eu vou pegar o gancho no que eu falei lá atrás, né? Antes da pandemia, a gente tinha 2 soluções focada em saúde e bem-estar, hoje a gente tem 20. Isso já diz muita coisa. E o que a gente vê são as empresas focando desde do básico, que é plano médico, até algo mais elaborado, né? Chegando aí com uma Vitude que vem super completa. Mas o que eu também vejo, né, como ticket, é o momento que estão as empresas. Eu acho que poucas empresas, pelo menos os nossos clientes, estão na fase lá mais inconsciente ou negligente, e tem bastante empresa num caminho de ir para o estratégico, né? Só que o cuidado, exatamente, eu acho que por que está no caminho é porque tem muita empresa que tem o espasmo, né? Então, assim, e é o que eu vivi antes, que acho que todo mundo viveu antes. Eu me lembro muito bem quando começou a pandemia, que os líderes olharam para a RH e falaram assim, quer dizer, os colaboradores olharam para o líder e falaram assim, e agora? Aí os líderes olharam para a RH e falaram, e agora? E a gente virou e falou assim, e agora? Porque não tem ninguém para perguntar, e agora? Né? E aí a gente começou com espasmos mesmo, assim, vamos uma ideia, vamos fazer roda de conversa, outra ideia, vamos fazer não sei o quê. E hoje eu vejo que tem uma coisa mais linkada. Então, quando a gente oferece para os nossos clientes, a gente oferece uma jornada. Né? Então, tem a parte de psicólogo, tem a parte de academia, aí tem a parte de nutrição. Então, tem várias possibilidades que, dependendo do momento da empresa, ela vai aderir a uma coisa diferente. Falando da Ticket, a gente tem uma plataforma chamada Viva Melhor, que tem desde o diagnóstico, que uma parte é voluntária, outra parte a gente é meio que compulsório, no sentido de que a gente manda para todo mundo. O outro é voluntário, de que a pessoa tem que ir até lá. Em que ela responde pesquisa, em que ela faz alguns exames básicos no escritório e depois a gente dá continuidade. A gente tem um programa para pessoas que querem ter uma vida mais saudável, focada mais em perder peso, mas não necessariamente, né, perder peso. Ele chama Edenred na medida, a Ticket faz parte do grupo Edenred, mas na medida no sentido de você se cuidar mesmo. Agora, eu acho que não é só isso, né? Tem a preparação da liderança, vai ser até um pouco repetitivo, porque eu acho que todo mundo que está aqui já está num caminho mais para o estratégico, né? Mas como é que eu desenvolvo meus líderes para identificar as situações? Como é que eu desenvolvo meus líderes para eles terem esse autoconhecimento? Porque se eu não tiver líder que está cuidando do seu bem-estar, também não vai conseguir trabalhar com a população. Então, eu acho que tem essa jornada que a gente está vendo as empresas procurarem. Agora, tem uma coisa que eu li uma pesquisa essa semana, até me assustou, que eu não conhecia, que é sobre a felicidade artificial, né? E o quanto que as pessoas estão, vou ser bem literal, se drogando, né, para performar mais e para estar feliz, né, tomando remédio para TDAH. Eu confesso que eu nem conheço muito, preciso estudar um pouco mais, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, cada vez mais, a gente ter esse portfólio de cuidado com a saúde mental e bem-estar, ele assim, é o higiênico, né? Na pirâmide, ali está dentro do higiênico. Muito bom. Falou de TDAH. Claramente, pessoas falam que eu devo ter TDAH, mas minha terapeuta disse que está tudo bem, então sigo sem os remédios. Não, acho que tem um desafio agora para profissionais de RH em geral, que foi uma evolução nos últimos 10 anos do que eram as ofertas de benefícios que existiam. Você pensa 10 anos para trás, quando eu estava lá no Gympass, tentando empurrar uma agenda de saúde e tudo mais, era bem pouca coisa que existia. Hoje você tem um hall, né, você falou 20, que vocês têm aí na Ticket,
Então, acho que tem um desafio grande de vocês de conseguir escolher aquilo que faz mais sentido para o público que vocês têm que atender, né, pelas equipes que vocês têm. E acho que tem uma pressão que eu vejo pós-pandemia muito grande em cima do RH, aí vocês podem concordar ou não, mas de que tudo agora tem que ter o ROI bem claro para poder justificar o porquê que você investe R$5.000 aqui, R$30.000 ali. Então, acho que tem um trabalho importante que eu acho que deveria acontecer, que é muito entre o time de RH e talvez os times de saúde, ou a lógica de employer branding, para poder garantir que cada ação que a gente faça tenha um impacto esperado na organização. Mas aí acho que tem uma pergunta que eu faria para a alta liderança, que é saber o que você espera, né, de um benefício. Quando você fala assim, tem que ter ROI, o que é que você espera do ROI? Porque todo mundo gosta do NPS, está altíssimo. Mas o que é o esperado? Porque ninguém sabe. Na minha opinião, se você perguntar para o CEO, falar, olha, o que é o NPS que você espera? Acho que tem uma conversa valiosa de todos terem aqui, para, de fato, tentar tangibilizar um pouco mais e priorizar aquilo que faz sentido para os colaboradores. Do nosso lado específico, falando da UOBA, a gente acredita muito que todo mundo deveria ter um ambiente adequado para trabalhar, né? E isso, quando você vê nas grandes empresas, não é verdade. Sim, a alta gestão tem um lugar excelente para trabalhar, maravilhoso, um prédio lindo, AAA, Faria Lima, Berrini e tal. Mas e a galera de vendas, né? Eu gosto muito de vendas. E aí, não sei, alguém aqui que viu o vídeo de um carinha que foi expulso de uma padaria, não sei se vocês chegaram a ver, virou meme, né? Enfim, não entrando no mérito daquele caso específico, mas essa é a realidade de 80%, 90% das equipes comerciais, onde as equipes vão trabalhar quando elas têm que fazer a rota delas e depois elas têm que parar para fazer um trabalho administrativo. E aí acho que é importante um elemento, porque a gente está falando muito de saúde mental e de várias coisas que a gente consegue oferecer para quem está dentro do escritório, os seus 4.000, mas e os 30.000, 50.000, que é, de fato, quem faz a diferença na organização, porque é quem está empurrando o nosso produto, o nosso serviço na ponta. Então, a gente defende muito esse contexto de não só a gente olhar para os benefícios de escritório, né, no final do dia, mas a gente também tentar olhar para as pessoas que estão na base da pirâmide das nossas organizações e entender qual que é a condição mínima de trabalho que a gente deveria dar para essas pessoas. E aí é um pouco, pelo menos, da agenda que a gente tem tentado empurrar com os gestores de pessoas, porque tem muito gap, tem muita deficiência e é muita gente trabalhando de Starbucks, de padoca, e eu acho que se a gente pudesse mudar isso, seria muito legal e com certeza teria um impacto direto na saúde mental dessa galera que trabalha 12, 14, 15, 16 horas por dia. E a gente coloca a felicidade, né? O que é a felicidade para a pessoa e para o colaborador no dia a dia? Né? O que é você estar feliz fazendo aquilo que você faz? Né? De você levantar, de você sair da sua casa, de você trabalhar as horas que você precisa, ou até mesmo dentro de casa, né, se for em formato remoto. Mas eu vejo aqui algo bem importante para comentar com vocês. Eu participei de algumas edições do Vitude, ainda quando era Health, né? E eu trouxe daqui alguns ensinamentos para a empresa que eu trabalhava. Né? Então, eu levei a Vitude para dentro da empresa, né? Conversei com o CEO level da empresa para eles entenderem a necessidade de ter um programa específico de saúde mental, de bem-estar, né, para cuidar diretamente do colaborador. Eu trabalhava numa cooperativa industrial, né, no norte do Paraná, e para ele entender que isso é bom, né, e para eu conseguir falar para o colaborador que não que ele precisa fazer, mas se ele querer fazer a terapia, vai fazer bem, não é porque ele está doente, é para uma prevenção. Né? Então, eu digo assim, eu comecei a fazer terapia porque eu conheci a Vitude. Eu hoje tenho 33 anos, comecei a fazer terapia com 31, demorei muito para começar, né? Mas agora não quero parar mais. Porque o autoconhecimento, né, que a gente adquire com isso é incrível. Né? E eu comecei a estudar sobre felicidade e levar isso também para o dia a dia. O que é a felicidade, o que ela impacta, o porquê ela é importante e o porquê a gente precisa falar de felicidade. Né? Então, quando a gente fala de pandemia, olha o que a pandemia fez com a gente. Né? A pandemia mudou todos, mudou as empresas, mudou todas as organizações, mudou o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, né, o nosso modo de trabalhar, né, e entender a importância do outro também. Então, eu reforço um pouquinho, eu como especialista em endomarketing, eu vejo muito o colaborador. Né? Então, ele precisa entender que cada passo que ele dá e que a empresa pede para ele fazer, tem a importância dele ali naquele processo. Ele faz parte do processo, ele faz parte do resultado. E nós, enquanto gestores de RH, nós como donos de empresa, donos de organização, precisamos olhar para esse colaborador de maneira diferente, porque, de fato, ele faz parte desse processo. Né? E, claro, é importante a gente medir.
né? Então, eu pergunto para a Mari, a gente precisa medir. E como que a Raizen faz isso no dia a dia? Como ela mede a eficiência dos projetos, dos programas de bem-estar, né? E quais são as estratégias que a Raizen executa hoje? Legal. Você falando, me veio várias reflexões, né? E realmente o colaborador ele tem que estar no centro, né? A gente, quando criou a estratégia de bem-estar para a Raizen, a gente desenhou muito um modelo de ecossistema integrado, com o colaborador no centro, né? Focando nas dimensões de bem-estar e com o único objetivo da gente ter uma produtividade sustentável e trazer qualidade de vida para o colaborador. Então, esse é o resultado que a gente espera hoje. Como que a gente mede? Não dá para a gente esquecer, né, do ROI, mas aí eu trago também alguns insights, né? Eu falo que o retorno de investimento, quando a gente fala de programas de saúde e bem-estar, ele é a longo prazo. Não adianta a gente buscar respostas rápidas e imediatas, e muito longo prazo. Então, para isso, a liderança ela precisa estar ciente, ela precisa entender a importância, né, desses programas, para que eles façam sentido e que a gente consiga depois mostrar, né, durante o tempo, quanto aquilo vem trazendo retorno, tanto financeiro quanto de valor para o colaborador. Então, hoje a gente tem uma métrica importante, né, que, lógico, são os indicadores de cada programa, de cada benefício, que a gente acompanha e consegue mostrar aí o retorno de investimento, né, quando a gente vai defender um projeto, também mostrar o payback, que é importante para a pessoa ter uma ideia de quanto tempo vai demorar para você conseguir mostrar algum resultado. Não adianta a gente ser inocente, pensar assim, não, vamos apresentar um programa, né, para uma diretoria, para um vice-presidente, para um CEO, e levar simplesmente, né, a parte de agregar valor ao colaborador. Sim, isso é importante, mas a gente também tem que pensar na sustentabilidade do negócio. Então, hoje a gente defende os projetos levando essas métricas, acompanhando os indicadores de uma forma contínua, até para você revisar e você pensar, poxa, esse programa está agregando valor, ele está tendo retorno ou não? Preciso recalcular, preciso pensar num novo benefício. E hoje a gente tem também lá na Raizen uma avaliação anual, né, que tem 2 perguntas específicas que a gente fala com o colaborador, uma de qualidade de vida e outra de benefícios, e a partir dessas a gente vai mensurando e avaliando também as respostas dos nossos colaboradores daquilo que eles estão sentindo falta e daquilo que realmente está trazendo, né, uma experiência positiva. A dimensão de bem-estar ela teve um aumento aí nos últimos 12 meses, a gente está com 8,8 agora, a escala vai de 0 a 10, teve um aumento de 0,7, e a gente entende que estamos no caminho, lógico, sempre tem muito a melhorar, é uma melhoria contínua quando a gente fala de saúde, de bem-estar, de benefícios, não dá para falar, 8,8 é maravilhoso, sim, estamos no caminho, mas a gente tem muito ainda para entregar, né, e para agregar na vida do colaborador. E, por exemplo, né, quando a gente faz uma pesquisa de engajamento, né, Carla, a gente pode usar a mesma pesquisa para tirar todos os resultados? São pesquisas importantes, mas às vezes é necessário a gente fazer pesquisa específica, né? É uma pesquisa específica para saber realmente o que o colaborador está precisando, né? Como eu vou conversar, como eu vou falar com esse colaborador, qual é a persona que eu estou conversando, né? Então, se ele é um público administrativo, se ele realmente é um público industrial, né? Se é um público que trabalha lá na plataforma de petróleo, né? Como que eu vou conversar com aquela pessoa? Claro, a gente precisa medir, né? Tati falou aqui na abertura o quão importante é, e sim, de fato é. Mas o que a gente precisa também é levar para o colaborador essa intenção de que ele realmente faz a parte do processo e que ele precisa ver resultado naquilo, né? Então, a gente precisa multiplicar isso dentro da organização, né? Então, a gente precisa multiplicar não só com os gestores, só com os líderes. Eu menciono muito que o profissional de RH, eu trabalho há 13 anos, né, na área de RH, desde muito novinha. Né? Sempre quis, desde pequenininha, eu falei, você é RH. Não sabia nem o que era. Mas a minha tia era, eu falei, você também, porque a minha tia era uma figura importante para mim. Né? E hoje a gente troca bastante figurinha na empresa onde ela trabalha aqui em São Paulo, na Santa Brígida, na empresa de ônibus. Né? E eu lá no Paraná, muito feliz com a escolha que eu tive, mas desde muito cedo eu vi que o RH ele não é a pessoa que tem que fazer. Ela é a pessoa que ajuda você a fazer também. Né? Então, o gestor de cada área, ele é responsável pela sua equipe, ele é responsável pelos seus resultados, ele é responsável em treinar, em capacitar, e o gestão de pessoas, RH, agente, gestão, né? Cada lugar fala de um jeito, né? Desse profissional que cuida de gente e de pessoas, de processos. Ele é uma pessoa que vai ajudar, é o profissional que vai dar a mão, né? Que vai estender a mão para ajudar. Né? É o responsável não só do processo, mas em ensinar também. E o que eu gostaria de perguntar para os 3, né? De tantas tendências que a gente tem para o futuro,
qual que vocês enxergam como importantes e mais emergentes para o futuro, né? Falando em bem-estar, falando em saúde, o que vocês acham que será mais importante para o futuro? Eu só queria fazer um comentário aqui sobre NPS, que acho que tem muitas empresas que eu acompanho, e aí acho que muito assim, o NPS caiu, problema do RH. Né? Não sei se vocês já escutaram isso dos líderes. Sim. Tudo é problema, Tudo é problema do RH. O que E que o aí RH tá eu fazendo, acho que né? tem uma provocação importante que a gente aqui, né, como gestor, vocês como gestor de RH, que a gente pode fazer é transferir essa responsabilidade para a liderança da organização. Se o NPS caiu, ele caiu por causa de vocês e de mim. E o que a gente pode fazer junto para poder resolver? Porque acho que é muito fácil a gente gastar 3 horas de um planejamento discutindo o futuro do negócio. Qual que vai ser o novo mercado que a gente vai entrar, qual que vai ser o futuro... Mas quando fala de discutir pessoas, muita gente tem, lá vem a calibração, lá vem o processo. Então, eu acho que enquanto a gente não conseguir mudar, que o gestor de vendas, o líder de vendas, o CFO, o CEO, eles entendam que discutir as pessoas é parte crítica para o sucesso da organização, eu acho que vai demorar mais para mudar. Então, eu diria assim, que a gente possa provocar essas pessoas, esses líderes, para transferir a responsabilidade para eles também e entender que 100 pessoas não tem empresa. Não é que é um monte de máquina que trabalha, pelo menos por enquanto, né? Talvez no futuro a gente vai ter todos um novo desafio, mas a gente precisa de pessoas para poder fazer o que precisa ser feito. Só desculpa que eu precisava fazer esse comentário aqui. Imagina. Sobre tendências, eu diria que eu acho que o caminho que eu vejo acontecendo é uma tendência de customização e de você oferecer para cada colaborador aquilo que ele de fato precisa. Eu acho que aquela ideia de one size fits all, ela deixou de existir. Então, não dá para você pensar que todo mundo precisa do mesmo benefício. Vai ter colaborador que vai precisar da atividade física, vai ter colaborador que quer um apoio financeiro, que quer uma antecipação do salário, que quer um programa de visão. Então, acho que conseguir fazer com que a gente consiga extrair nessas pesquisas a informação do que cada colaborador realmente precisa, eu acho que ajuda a gente a ser um pouco mais laser focus naquele tipo de benefício que a gente oferece, dependendo da necessidade de cada colaborador. Eu concordo 100% com você, e o que eu complementaria é que saúde e bem-estar continua como foco, até porque a gente ainda não tem todas as empresas, né, no lado diamante da coisa, né, todo mundo olhando aquilo como essencial e básico ali da pirâmide, juntamente, não é exatamente benefício, mas eu acho que ele é um benefício porque ele entra nisso, que é o olhar das pessoas que o Marco falou, mas ainda no tema de diversidade, né? Porque eu estou olhando as meninas ali, uma pessoa cadeirante, ela tem uma necessidade diferente da minha. Uma pessoa que tem um problema auditivo tem uma necessidade diferente, uma mulher tem uma necessidade diferente. Então, apesar de eu ouvir de muita gente falando assim, esse negócio de diversidade já deu, a gente escuta muito, mas ainda falta muito. Então, eu acho que os dois têm que andar ali de mão dada e a gente ter esse olhar que cada pessoa é diferente, por isso essa diferença. Então, essa padronização não funciona mais, tem que ser personalização. E aí, relembrando o que já foi perguntado lá no começo, se a pessoa está em casa é uma coisa, se é híbrido é outra. A gente está em São Paulo, eu tenho pessoas híbridas, mas eu tenho pessoa que está lá em Belém. Né? Belém, eu nunca fui para Belém, mas já fui para Manaus. É outro país, gente. É outro lugar. Então, não adianta eu achar que o que eu vou dar para a pessoa de Belém, por mais que tenha um escritório em Belém, é a mesma coisa que eu vou dar para a de São Paulo. E talvez um benefício que estou aqui sentada no headquarters, acho que é incrível. Se eu não escutar a pessoa, não vai dar certo. E aí tem aquela frase que a gente escuta muito, que é nada sobre eles sem eles. Então, vamos escutar as pessoas, né? Para a gente conseguir entender o que vai fazer. Eu acho que a gente ainda tem um caminho para chegar nessa personalização, mas se a gente não escutar as pessoas, seja através de roda de conversa, one-on-one, pesquisa, o que for, a gente vai achar que a gente está com a verdade absoluta e isso não existe mais faz tempo, né? Só rapidinho, você falou de Belém, a UOBA tem escritório lá, eu esqueci de falar, tem um benefício bem legal, que parece que vai ficar muito importante, que é o UOBA. Então, quem quiser conhecer, conhece a gente aí, vai ser um prazer ajudar vocês. Só complementando, né? Gostei aí da sua propaganda. Muito bom. Não perdeu a oportunidade de fazer o jabá dele, né? É o jabá, né? Sessão jabá. Importante, importante. Acho que complementando o que a Tatiana trouxe, né? Olhando também do que a gente vê, né, de tendência, eu acho que vem a questão de saúde também para a gente olhar com foco. Hoje as pessoas elas estão focadas muito na doença e pouco na prevenção.
né, e a gente vê que os planos de saúde, né, o sistema de saúde como um todo, tem aí uma tendência, infelizmente, né, de só ter aí aumento de inflação e a gente ter aí alguns percalços para o futuro. Um futuro não tão distante, um futuro breve, né? Então, acho que uma das tendências e algo que a gente precisa se preocupar e começar a culturar as pessoas, porque é algo também distante do brasileiro, é a questão da prevenção e da promoção de saúde. É difícil, né? A gente brinca que não depende só do Outubro Rosa e Novembro Azul para a gente falar de prevenção. A gente precisa encaixar esse tema com urgência em todos os meses do ano. Né? A gente vem estudando bastante na Raizen sobre o modelo de atenção primária. Eu acho que é algo antigo, mas acho que é algo que se encaixa na nossa atualidade, né? Da gente começar a refletir, falar com as pessoas nesse viés de prevenção, nesse viés de cuidado. Não esperar estar com alguma doença para ir procurar um médico, né? Então, acho que esse é um dos pontos bem importantes. E acho que uma tendência também, que acho que nem vai ser tendência, eu acho que é um desafio para todos nós, né? Que é inserir a pauta de bem-estar e de saúde dentro da cultura da organização, né? Não é fácil, eu acho que é um caminho pela frente, é uma construção, mas a gente precisa se aproximar, né, de quem fala de cultura dentro das organizações, a gente precisa estreitar ainda mais os laços para bem-estar e saúde ser uma prioridade. Porque se não entrar nessa pauta, não entrar o tema de uma forma realmente cultural, a gente não vai conseguir trazer resultados para os colaboradores e nem para a sustentabilidade da empresa, né? Mari, você falou algo importante, cultural. Tem que fazer parte da cultura, né? Tem que vir de cima. Né? A empresa, o gestor, ele precisa querer que aquilo aconteça, né? Para que os outros também consigam fazer, para que o colaborador ele entenda, né, que acontece desde lá de cima, né? Não é só a fala do RH. Por exemplo, né? Então, isso é muito importante. A gente está caminhando para o final, né? Gostaria de agradecer a presença, né? Tatiana, Marco e Mariana. Obrigada pela atenção de todos vocês. Eu agradeço imensamente a atenção. Temos um dia aí pela frente. Muito obrigada. E eu gostaria que vocês deixassem uma palavra final, né? Fiquem à vontade. Eu vou começar aqui. Eu acho que a gente falou de cultura. Quando a gente pensa em bem-estar e saúde, eu acho que a alta liderança, eu volto nessa tecla, tem que ser o exemplo. Então, acho que uma sugestão aqui é pegar quem são aqueles líderes que são mais engajados com os temas que vocês querem empurrar na organização, para poder servir de role model para as pessoas. Então, quem da liderança, por exemplo, se a gente entra no tema da Vitude, faz terapia. Eu imagino que uns 90% da liderança, ou talvez 60%, deve fazer terapia. Por que a gente não explora essa pessoa dizendo a importância que foi terapia na vida dela para toda a população dos colaboradores? Alguém que faz atividade física, colocar isso como role model e pedir para o CEO postar nas redes sociais quando ele faz atividade física. São detalhes de que, quando a gente pensa numa alta liderança, todo mundo está olhando para aquela liderança para tentar mimetizar aquele comportamento. Então, eu acho que, se vocês puderem trazer isso, acho que tem um impacto bastante grande no tema de cultura e das organizações. Eu falei para ele assim, fala primeiro que eu vou pensar. E aí, ele falando, me veio uma coisa na cabeça, que é o autocuidado, né? Não adianta a gente querer cuidar do outro se a gente não está bem. Então, se a gente, como RH, ou se a gente, como executivo, está falando de saúde e bem-estar, a gente precisa ser modelo para isso. E a gente sabe que a gente tem muito executivo doente. Então, como é que a gente vai cuidar dessa liderança, da alta liderança, dos nossos líderes, para que eles, de fato, consigam fazer isso, mas genuinamente, e não só porque está escrito lá, né? Porque senão a gente acaba empurrando essa galera para falar sobre isso, mas, de verdade, a gente não está nem olhando para eles. Mas, para olhar para eles, a gente precisa olhar para a gente primeiro. Então, autoconhecimento e autocuidado como primeiro passo. Vou falar bem rapidinho, que o tempo já esgotou aqui. Então, eu falaria resiliência, né? Eu sei que o caminho não é fácil, às vezes a gente fica muito frustrada, né, durante a jornada, porque tem altos e baixos, mas eu acho que da gente pensar e formar, né, uma mentalidade mesmo de resiliência para que a gente consiga chegar no nosso objetivo final. Né? Eu brinco sempre com o meu time e eu falo para elas, o importante é a gente impactar o colaborador. Se a gente impactou 1, 2, não importa a quantidade, se você impactou uma pessoa, você fez a diferença. Então, quando a gente fala de vidas de pessoas, acho que a gente precisa diminuir um pouco a nossa régua, porque a gente se cobra demais como RH, né? Dá o chicotinho nas nossas costas, e é legal a gente colocar um pouquinho menos, né, dessa frustração e dessa
vontade de entregar tudo para todos, e sim entender que às vezes a gente não vai conseguir entregar tudo para todos, e para quem você entregou era aquela pessoa que você tinha que impactar naquele momento, né, dentro aí das suas possibilidades também, tá? Então, acho que essa é a mensagem. Obrigada, pessoal.